Olá, profissionais de SMS! Como você sabe, eu sou a Jenny e faço parte do Grupo Share. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre a suspensão da liminar da modernização e desburocratização das ANRs. Então, continua? Não continua? Foi suspenso? Né? O que já foi revisado continua valendo, mas não vai ter mais revisão? Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, vem comigo! Bom, vou falar um pouquinho do histórico para a gente entender o que aconteceu. Então, se você vinha acompanhando essa liminar ou se não vinha, a gente vai entender um pouquinho agora. Então, em março de 2020, o Ministério Público do Trabalho ele ingressou com uma ação civil pública, alegando irregularidades no processo de modernização das ANRs. Mas entrou uma ação contra quem? Na verdade, entrou uma ação contra a União. Então, acusando o governo sobre acelerar esse processo das ANRs e o que aconteceu com esse processo de aceleração da revisão das ANRs? Ou seja, ele alegava várias coisas. Primeiro, que assim, não houve tempo para a comissão, né, para o grupo tripartite, para eles poderem analisar os textos, amadurecer as ideias. Houve ausência, né, de estudos científicos para ver se realmente aquilo que ele estava propondo no texto realmente, né, era válido ou não, se ia funcionar ou não ia funcionar. Isso gerou um número de processo, claro. Deixei o número de processo aí se vocês quiserem consultar. Um exemplo do que foi alegado pelo Ministério Público do Trabalho foi o seguinte: dentro do anexo 3 da NR15, ele alegava que assim, devido à questão do calor, né, porque o calor a gente sabe que gera questão de insalubridade em ambientes fechados ou ambientes, né, questões artificiais e tudo. Então assim, ele alegava que para os trabalhadores industriais, eu falei, mas não para os trabalhadores rurais ou para os trabalhadores da construção civil. Isso foi entendido como um prejuízo para os colaboradores que tinham exposição a esse agente. Então, esse foi só um dos exemplos, mas tem muito mais coisa dentro desse processo. Tá? Esse é só um exemplo para ficar claro assim, para vocês entenderem por que o Ministério Público entrou com essa ação contra a União. Só que em abril de 2020, a 9ª Vara do Trabalho lá de Brasília determinou que a União cumprisse a portaria, ou seja, essa portaria, que é a 1224 de 2018, ele fala como é que tem que ser feito a revisão das normas e tudo, né? A comissão, a formação, tudo isso. Então, se não tivesse cumprido, ia ter uma multa de R$500 mil. O que a União fez? A União recorreu, ou seja, entrou com recurso, né? Através da Advocacia Geral da União. Então, recorreu ao Supremo e evidenciou que, pelo contrário, não, durante as revisões das ANRs estava sendo cumprido toda a portaria, né, 1224 de 2018, e além disso, ela não, né, as revisões das normas, ela não excluía nenhum direito do trabalhador, muito pelo contrário, trazia modernização, porque já as ANRs foram feitas, né, anteriormente, algumas foram revisadas, mas bem pouco revisadas, e que os textos já eram antigos, precisavam de modernização. E aí, o que aconteceu? O tribunal verificou tudo, analisou, né? E realmente ele suspendeu a liminar. Ou seja, o que significa suspendeu essa liminar, afinal, de processo de revisão e modernização das ANRs? O tribunal ele disse o seguinte, que o tema não deve ser tratado pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque não mostra uma situação concreta no ambiente de trabalho, ou seja, realmente não tem como se efetivar que aquela modernização causou um dano ao trabalhador. Então, o que acontece com isso? Ou seja, pela decisão do Supremo, pode-se continuar fazendo as revisões como a União vem fazendo, ou seja, como o governo vem fazendo, o pessoal do ENIT, a Comissão Tripartite, vem fazendo normalmente. Então, as ANRs já revisadas são válidas e vai continuar o processo de revisão. Então, logo, logo o ENIT deve mandar para a gente, ou deve publicar no site deles um novo calendário, para a gente acompanhar o processo de modernização e consulta pública das ANRs. Então, fique ligado. Você se interessou, quer saber um pouco mais sobre as normas, as que já foram revisadas? O Grupo Share tem alguns cursos, então vou deixar o link aí abaixo do nosso site, dos cursos que o Grupo Share tem, para você dar uma olhadinha. Também vou deixar o link da matéria sobre essa suspensão que está no site, beleza? Bom, antes da gente ir embora, dá aquela curtida para uma força no nosso canal. Dúvidas e comentários deixem aí abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.